Vai, querido. Aí. Tá, a gente está gravando. Beleza. Vou voltar lá, então, para a tela do guia, tá bom? Vocês conseguiram, pelo menos no período que o Moodle estava aberto, acessar esse guia, não? Ah, mas eu mandei também pelo WhatsApp, né? Mas, então, assisti isso aí e eu vou pedir encarecidamente para esse último item, que é o Discuta, eu abri um fórum para que a gente colocasse lá, né? Oi, Gabi, tudo bem? Gabi Correia. Eu peço que vocês interajam. Eu acho que a gente tem que garantir a nossa interação no Discuta, no fórum, tá bom? Que está aberto já. Então, ele vai abrir sexta-feira. Esse prazo aqui vai cair por terra, porque como o Moodle deu spawn, então eu vou estender um pouco mais, tá bom? Então, a partir de sexta, sei lá, até, se puder contribuir até terça-feira que vem, beleza, tá bom? Mas eu vou deixar aberto também o fórum. Você vê que o fórum eu estou considerando como uma atividade avaliativa, né? É o que vai mobilizá-lo, então, a participar. Mas a ideia... Oi, Marcela, tudo bem? A ideia é que a gente interaja, tá bom? Para além dessa questão de nota, blá, blá, blá. Oi, Paola, tudo jóia? É importante que a gente faça desencadeie a discussão, tá? Eu coloquei 3 questões desencadeadoras, mas vocês também podem colocar outras questões, tá bom? O importante é a gente interagir em cima do assunto que estamos tratando, beleza? Beleza. Alguma dúvida até agora? Sim ou não? Não, né? Eu tenho uma, calma, rapidinho. Eu tenho uma. Vamos lá. Você vai continuar mandando mesmo, tipo, mesmo se quando mudou voltar, esses guias assim pra gente? Porque Com certeza. o que eu pensei foi, se a gente tem esses guias, a gente consegue deixar tudo pronto e mesmo que o Moodle caia, quando ele volta, a gente só sobe as atividades. Perfeito, eu vou produzir a cada semana, tá bom? A minha ideia é essa, tá bom? Tá bom, obrigada. Semana a semana. Bom, vamos lá então, pessoal. A gente só para quem não estava, o nosso tema tem sido os conteúdos atitudinais, ok? Que tem uma interface muito forte com a teoria dos valores, né? E a gente mostramos, né, como que a gente fez uma crítica que não há uma cultura do ensino dos conteúdos atitudinais, a gente prevalece apenas nos conteúdos conceituais, aquela história toda que a gente já ouviu, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, lembra, só retomando a fala do próprio César Coll, a escola age com uma certa irresponsabilidade com relação aos conteúdos procedimentais e atitudinais, mas, ao mesmo tempo, cobra isso dos alunos, né, no sentido de ter procedimentos e atitudes que convirjam, então, para as intenções do mundo escolar, do mundo acadêmico, né? Bom, aí a gente falou dessa natureza gasosa dos conteúdos atitudinais, né? Aí é só lembrar, então, as características dos gases, né? É um conteúdo muito difícil de a gente olhar, a gente precisa ter um esforço muito grande sobre eles. Eles são invisíveis, né? Eles escapam da nossa mão, você não consegue fragmentá-los, né? Como os conteúdos conceituais e assim por diante. Para não ficar sendo repetitivo, então, eu estou passando bem rapidinho aqui, tá? E a gente apresentou, então, os 3 componentes ou os níveis de análise dos conteúdos atitudinais. Uma que se refere à parte do seu conhecimento, a parte da cognição dele, que é exteriorizada através das normas. Ok? Um outro seria o componente comportamental, que seriam as atitudes, tá? Se o indivíduo vai obedecer ou não à norma. E quando ele está otimizando e mobilizando normas e atitudes, a intenção é que ele vá para o nível de valores, que seria o componente afetivo. Tá bom? Então, olha só, para o sujeito psicológico, a gente tem várias aberturas, tá? Antes, eu vou mostrar, tem uma figura muito legal sobre o sujeito psicológico, apresentando, então, as 4 dimensões que ele tem. Mas o que eu queria que vocês já se antecipassem é que a dimensão afetiva, ela é super, hiper importante, então, para o aprendizado dos conteúdos atitudinais. Daqui a pouco eu mostro essa imagem. Então, eu dei como exemplo aqui, ó, se o indivíduo, por exemplo, a norma que
essa norma está exteriorizada, está escrita, está colocada sob alguma forma, o cara vai ter que usar a cognição para ele acessar a norma, ok? Aí ele vai olhar a norma ou ele vai aderir ou não. Ele vai tomar uma atitude a respeito. Ele vai dizer sim ou não. Exemplo aí, a norma, proibido fumar em lugar público. Ou eu fumo ou eu não fumo, tá? Lembra bem que atrás, então, das normas e da adesão a elas, ou da atitude ou não, o que tem lá? Tem um valor subjacente, tá? A gente precisaria de um esforço grande para descobrir qual é o valor que está ou que está fundamentando essa norma e o respeito a ela ou não, ok? Que seria, no caso aqui, o respeito à saúde, nesse exemplo dado. Mas eu vou usar também, lembra que a gente usou essa figura lá na lousa? Lembra disso? Quando você quer aprender os conteúdos o quê? Conceituais, você o quê? Dos fatos, você vai para o nível de conceito. Isto é, a gente se apropria do fato o quê? Como um meio, né? Isto é, o fato não é um fim em si mesmo. Eu vou fazer a analogia, pessoal, usando a mesma estrutura. Como que o indivíduo ele aprende, então, um valor? Ou como ele aprende um conteúdo atitudinal. Assim, fazendo analogias, tá bom? Assim como a gente verificou a aprendizagem dos conteúdos conceituais, agora eu estou partindo também da aprendizagem dos conteúdos atitudinais. O indivíduo ele sai do nível de normas e atitudes, ok? E a ideia é que ele vai aprender o quê? Os valores, tá bom? Assim como, de novo, de uma forma análoga, né? É importante dizer que as normas não devem ser o quê? Um fim em si mesmo, mas apenas o quê? Um meio, tá? Quando eu quero ensinar um valor, eu tenho que, a partir de normas e atitudes, para ele o quê? Atingir o nível de valores. Quando que eu sei que o indivíduo aprendeu um conteúdo atitudinal? Quando ele atingiu o nível do quê? Dos valores. O que significa? E aí, fazendo a mesma analogia, né? Ó, quando que eu sei que o indivíduo aprendeu um conteúdo conceitual? Quando ele significa o conceito, quando ele significa o fato, né? Corresponde, então, que ele aprendeu o conceito. De novo, aqui a mesma analogia. Quando eu sei que o indivíduo ele significa a norma e a atitude, significa que ele está compreendendo o nível de valores. Vamos dar um exemplo prático aqui. Não basta apenas dar as regras às crianças, entendeu? Né? Mas basta o quê? Lógico, tentar cognitivamente explicar quais são as razões que você dá para aquela norma, por que eu devo obedecer, né? Por que eu devo agir dessa maneira. Então, é uma reflexão ética isso. Quando eu dou as razões para isso, eu estou indo para um repertório da teoria dos valores. Quer dizer, para o valor que fundamenta, então, aquela prática. Por que eu devo... lógico, não é só uma regra de etiqueta, né? Mas por que eu devo primeiro ouvir e depois falar? Porque se todo mundo falar ao mesmo tempo, a gente não vai se entender, né? Lembra que ele vai sempre, as regras e as normas, quando eu falo regra é a mesma coisa que norma, tá? As regras ou normas e atitudes, elas estão muito vinculadas, então, àquilo que a gente chama de moral, que o Piaget chama de moral da cooperação. Daqui a pouco eu vou explicar isso também, tá? A moral da cooperação significa dizer que eu não vivo isolado no mundo, numa bolha, né? Eu vivo em sociedade, né? Então, o repertório de valores está muito vinculado a essa ideia de que é uma consideração que eu tenho pelo outro, portanto, é a alteridade, né? É isso que me faz, então, eu compreender que eu vivo num meio social, eu não vivo isolado do mundo, e daí, então, eu vou aderir a certas normas, tá? Existe uma regra, um jogo aqui, né, colocado, e que a gente acha que a obediência às regras faz com que o jogo aconteça, né? Então, aliás, se a gente chegou como humanidade até agora, foi porque a gente conseguiu, de uma maneira, né, ou bem ou mal, aderir a certos repertórios de normas e atitudes que estão fundamentados em certos valores, ok? Aí a gente poderia falar, são os valores da democracia, mas são os valores, aqui eu me filio, me vinculo mais
aos valores éticos morais. Daqui a pouco eu explico por quê, tá bom? Mas olha só, eu vou continuar nessa mesma figura aqui para dizer o seguinte: se a gente ficasse num aprendizado só, ou no ensino das normas e atitudes e acabou, isto é, sem gastar tempo em dar as razões, a gente vai formar um indivíduo heterônomo, né? Eu vou obedecer porque senão eu vou me ferrar, tá? Isto é, eu obedeço porque eu vou ser punido. Eu obedeço porque eu vou ter uma sanção. Eu obedeço porque ele está falando que eu tenho que obedecer. Significa dizer que esse indivíduo, numa linguagem piagetiana, ele ainda está no estágio heterônomo. Quando eu falo heteronomia moral, tá bom? Logicamente, ele está até numa heteronomia intelectual também, né? Porque ele não consegue sair, ele está centrado ainda nele mesmo. Quer dizer, para eu não me prejudicar, eu vou obedecer, ok? Agora, quando o indivíduo quando a gente permite que ele aprenda esse conteúdo atitudinal, atingindo até um nível de valores, tá? Eu vou então dizer que esse cara ele alcançou o estágio de autonomia moral. Agora, vamos lá. Como prometido, eu quero também Até que fim. eu vou interromper. Olá, quem está chegando? A Sabrina. Oi, Sabrina. Oi, Pro, boa noite, Boa desculpa. noite, tudo bem? Então Tudo bom? vamos lá. Aqui. O sujeito psicológico. Isso aqui que eu vou compartilhar com vocês. Então lembra bem. Fazendo uma definição, aqui é uma definição do Piaget, aí tem um outro autor, o Ulisses Araújo, acrescentou alguma coisa. Quando ele está falando de valores, o que são valores? São essas trocas afetivas, tá? Que o sujeito realiza com o exterior. Um detalhe sobre o termo afetivo. Afetar não significa necessariamente o quê? Alguma coisa positiva, tá? O indivíduo tem afetividade. A afetividade pode ser para uma coisa negativa, né? Eu posso afetar o outro positivamente ou negativamente, mas usualmente a gente usa muito o termo afetividade, uma coisa, uma atmosfera positiva e tudo mais. Então eu faço aqui só essa observação, mas não é o nosso foco. Então, os valores eles se referem a essas trocas afetivas que a gente realiza com o mundo, tá? Pode ser com um objeto, pode ser com uma pessoa, pode ser com uma relação, ou um valor sobre si mesmo, tá bom? A construção de valor é do indivíduo, é do estudante, é do aluno, é sua. Ela não é o outro que vai construir esse repertório de valores em você. Isso já seria doutrinação, e nós já discutimos isso também anteriormente lá na sala de aula, né? Então, existe, assim como o indivíduo constrói os conceitos, também ele tem uma abordagem de construção dos seus valores, tá bom? E isso vai se constituindo como um sistema, portanto, é algo que é dinâmico, que acontece durante a vida toda dele, tá bom? Isso é importante destacar, porque muitas vezes você vai encontrar um aluno, né, um aluno lá endemoniado lá, que não te deixa trabalhar, por exemplo, né? O menino, um moleque indisciplinado. Aí você fala, isso aí vem de berço. Tudo bem, vem de berço. A família, como outros espaços sociais, contribui para essa construção dos valores dessa pessoa aí que a gente está pautando, né? Mas não adianta, né? O problema é você que vai ter que resolver naquele ambiente público chamado sala de aula. Né? E nessa hora, então, é importante... Professor, desculpa te interromper. Pode falar. Lógico, pode falar. Qual a relação desses valores com sistemas filosóficos? Com o quê? Com sistemas filosóficos. Depende. Lembra bem, a ética é um campo da filosofia moral. Entendeu? A gente teria que pegar as tradições éticas, as várias escolas de ética, que não vem ao caso agora. Quando eu estou discutindo isso agora, Jonas, é importante que eu estou me vinculando muito mais a uma perspectiva da psicologia, do desenvolvimento, do senso moral. Em todos os espaços formativos, incluindo a escola, quando a gente quer dar uma justificativa para a formação do sujeito, para o building dele, né, para a ideia de paideia, lógico, eles vão beber lá nas fontes da filosofia, mas para as questões do ensino e da educação, dessa ideia de formação na escola, a gente a grande parte dos documentos oficiais e dos autores vão beber muito mais na fonte da psicologia. Então, da psicologia do Piaget, né, no juízo moral da criança, e do Kohlberg, que
é um autor que eu já introduzi isso a vocês e não sei se vai dar tempo nesse encontro, mas no próximo a gente vai discutir mais a fundo esses dois autores, tá bom? Respondi, Jonatas? Mais ou menos? Respondeu. Legal, Obrigado. legal. Mas olha só, vamos lá agora a imagem bonitinha. Esse slide, pessoal, eu vou mandar também pelo WhatsApp, tá bom? Esse aqui, da complexidade do sujeito, para ficar melhor. Tá bom. Mas olha que interessante, ó. Existem 4... tá todo mundo vendo o slide, sujeito psicológico? Sim, né? Só dizer Sim, assim. Pro. Sim. Beleza. Ó, então você tem Sim. 4 dimensões desse sujeito, tá bom? A dimensão biológica, a dimensão cognitiva, a dimensão sociocultural e a dimensão o quê? Afetiva, tá bom? Isso aqui nós estamos falando do senso moral, quer dizer, esse sujeito psicológico, ele é complexo, ele não é simples, ok? Mas olha só, e a gente está falando no nível de consciência dele, a gente nem quer abordar, primeiro que eu não sou psicólogo, segundo que não nos interessa, então, a gente trabalhar com a questão do inconsciente aqui, da não consciência, tá bom? Mas olha só que interessante, eu fiz esse desenho em cima de um texto do Ulisses Araújo, que é uma proposta que a gente vai ter para a próxima semana, né? Tem até um texto legal dele. Mas olha só, todo o ambiente físico, as relações interpessoais desse sujeito e o contexto sociocultural vão contribuir, né, para esse indivíduo incorporar ou não os valores. Essa dimensão aqui, ó, afetiva, ela é super importante, porque é nela que se incorporam, então, essas influências aqui do contexto, ok? Vamos ver aqui como é que fica um exemplo prático aqui do posicionamento dos valores na identidade desse sujeito psicológico. Então, olha só, isso aqui tudo acontece, essas entradas e saídas, a interação entre o contexto e o sujeito acontece por essa dimensão aqui afetiva, ok? A biológica ela é importante, lógico. E lembra bem que essas dimensões, elas não são separadas uma das outras, ok? Por isso que a gente coloca aqui a compreensão disso não é simples, ela é complexa. Não só a compreensão, mas o próprio sujeito psicológico, ele carrega em si uma certa complexidade. Dá para perceber por que os conteúdos atitudinais também eles não são tão assertivos como você tem os conteúdos conceituais. Eles carregam em si uma certa complexidade, que envolve não só a própria construção da consciência desse sujeito, mas também o entorno social dele, tá bom? Mas vamos voltar aqui, por exemplo. Olha só que interessante. Pro. Oi, diga. Só uma dúvida. É o Valon que fala dessa parte também afetiva, cognitiva? Ele vai, isso. O Valon. Eu não conheço muito bem o Valon, mas daquilo que eu conheço, ele aborda também esse aspecto. É muito interessante. Boa lembrança. Mas olha só que interessante. Saber. Obrigada. De nada, que isso. Você tem aqui a parte periférica desse sujeito e você tem o que? A parte central. Em outras palavras, isso aqui são valores, por exemplo, aqui, ó, ter dinheiro, beleza física, honestidade, ó. Essas setas vão representar o quê? Que existe uma certa fluidez, uma certa dinâmica desses valores, tá? Isto é, existem valores que estão na periferia do sujeito, são valores periféricos, que eles facilmente, isto é, eles não estão incorporados ainda, né, como centrais para esse sujeito. Se você pegar esse cara aqui, lógico, eu fiz vários valores aqui que estão misturados, que estão no mesmo sujeito, tendo um posicionamento. Por exemplo, a honestidade é um valor periférico para esse sujeito, mas é central também, né? Então, lembra bem, ou tá lá fora, por isso que o desenho aqui não está tão absurdamente correto, né? Mas é que eu quis dizer o seguinte, que para certas pessoas, a beleza física é um valor central para elas. Para outras pessoas, a beleza física é um valor periférico. Tá? O que seria um valor central? Aquele que você não abre mão deles. Ele te constitui como personalidade moral, inclusive. Né? Logicamente, aquilo que poderia ser o ter dinheiro, poderia ser um valor o quê? Por exemplo, podia ser central num determinado período da tua vida, e depois ele pode se tornar periférico, tá bom?
Só para a gente poder compreender que isso aqui é um sistema dinâmico, né? E quem é que influencia? O meio. Se você pegar um garoto onde, por exemplo, ele vive numa região que é dominada pelo tráfico de drogas, né? Imagina que o traficante aparece lá, ou então o cara que trabalha para o tráfico aparece com um carro super chiquetoso, uma moto, o cara ele vai naqueles bailes funk que tem como que é que o pessoal fala? Da ostentação, né? O cara usa um monte de corrente de ouro e tal. Para uma criança que está vendo aquilo lá, pode ser que aquilo lá seja um valor positivo para ela, entendeu? Seria um valor a ser perseguido. Isto é, pode ser que naquele exato momento da vida dessa criança, por influências do meio, né, ela pode ter o quê? Ela pode ter... Eu não estou dizendo que o cara vai ser, tá? Não existe determinismo aqui. Mas pode ser que para um sujeito, ele considera como valor central ele ostentar o que ele tem, por exemplo, né? Lembra bem, eu estou dando um exemplo só, tá? Isso acontece também. Professor, Oi. mas a dinâmica desses valores pode acontecer em forma de processo também, né? Exatamente. Lembra, o que está influenciando? É importante que a gente tem que perceber o que a dimensão afetiva é que está servindo de porta para isso, ok? Então ela pode ser tanto periférica e depois se tornar central e como vice-versa. Exatamente, tá? Então, mas quando você propõe uma educação em valores, uma educação moral, primeira pergunta que você tem que fazer enquanto professor, enquanto escola, quais são os valores que a escola vai nomear como são desejáveis para aquela comunidade que ela quer atender, para aquele grupo de estudantes, entendeu? Tá? Pode ser que a honestidade não seja um valor, por exemplo, para uma comunidade. Lógico, ninguém vai dar uma cartilha de quais são os valores centrais, né? Eu acho que tem alguns princípios, por exemplo, se você olhar a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, o próprio Piaget falava, ele rouba uma frase do Kant, que vai dizer que a Declaração Universal de Direitos Humanos seria a menina dos olhos de Deus na Terra. E o Piaget, ele usa essa frase, né? Então, um bom guia para falar, pô, estou perdido. Por quê? Ali você tem o quê? Princípios que são princípios para você se pertencer à humanidade. Só para dar um detalhe, eu uso muito essa citação aqui, ó, da Adela Cortina, que é uma filósofa espanhola, né, da Universidade de Valência. E olha que interessante, ela vai falar o que são esses valores aqui, né, esses valores morais. São aqueles que nos atraem, não porque a gente decide individualmente, mas porque em si reconhecemos como valores, porque eles colocam o mundo em condições para os seres humanos o quê? Habitar esse mundo, tá? Quer dizer, se você acredita que há, sei lá, 140 anos atrás eu poderia ser proprietário do Jonatas, por exemplo. Jonatas, meu escravo. Era legítimo para aquela época, né? Hoje a gente não aceita mais a escravidão, né? Quer dizer, um humano se tornar propriedade do outro, ok? Ou bem ou mal a gente progrediu nesse aspecto. Aí você vai falar, pô, mas no mundo ainda tem escravidão? Lógico que tem. Mas lembra bem, a gente não assina embaixo em cima da escravidão, quer dizer, o mundo ocidental, sobretudo o mundo democrático, né? Então, lembra bem, aí ela vai dar como exemplo aqui de alguns valores que são valorosos, né? A liberdade, a justiça, a honestidade, a solidariedade, a tolerância, né? São valores morais, olha só, que quando eles estão ausentes, você vai o quê? Destituir o ser humano de humanidade. Aí fica como dica aqui, já que você está tendo muito tempo livre, lembra? Assista aquele filme lá, o Senhor das Moscas, né? Quando você perde isso, você vai ver como que a gente chega, né? Num ponto tal, muito cruel. Esse filme, e é fruto de um livro, ele ilustra bem, né? Quando você desumaniza o próprio ser humano, né? Então, lembra bem, aí você vai falar, eu posso chamá-los de valores universais? Não. O que é melhor você usar? São valores do quê? Universalizável. Porque quando eu falo que eles são universais, que eles estão em todos os lugares. Isso aí é enganoso, esse discurso, ok? Eles não estão em todos os lugares, mas são aqueles valores que a gente acredita, seria uma certa, né, a gente perseguir uma certa utopia, né?
E você, como professor, por mais que você ignore, é uma frase de um francês, essa é de um. Por mais que você ignore, você é um professor de moral. Você concorda? A todo tempo, Sim. né? Beleza. Tudo bem, pessoal? Tá indo meio rápido, mas dúvidas Tá ótimo. também, Pronto. vocês podem usar também o fórum, tá bom? Aí fica aqui, então, implicações para a educação em valores, né? Bom, primeiro, os valores não são determinados. Lembra, frases do tipo, não perca tempo com esse aluno, pau que nasce torto, vai morrer torto. Isso aí é falacioso também. Não é legal esse discurso, né? Quais são os valores que a sociedade ou que a sua escola trabalharia? Então, quais os valores que a escola ou você como professor vai nomear que desejaria que eles fossem o quê? Centrais, que eles ocupassem. Lembra bem, eu vou ter que ter vários, e eu não quero ser aqui um ratinho que vai estimular, né, ou um pesquisador que vai estimular um ratinho para que ele, por uma questão só de coação, né? Mas perceba que o estágio heterônomo, ele é importante. Em outras palavras, aquela ideia que a gente viu aqui, as normas e atitudes são importantes? Ai, gente, tá. Sim. Sim, elas são importantes. Obrigada, Tá? Ju. Elas são importantes em que aspecto? Porque elas o quê? Ih, caramba. Ih, professor, E acabou. os valores. Alguém tem Zoom? Sugere uma O que reunião aconteceu, aí. gente? Não acabou, tá continuando. Professor, você é mó rico, compra esse Zoom aí, limitado, R$14,90, A gente entendeu? faz Gente, uma não acabou ainda. Não Não, acabou, Acho que não. faltam uns 10 minutos. faltam 10 minutos. Então, olha só. Ainda não acabou. Ó, as normas e atitudes, elas são importantes. E o estágio heterônomo é importante? É. Lembra que aqui o indivíduo pode estar ainda... mas lembra bem, as normas e atitudes como um meio para que você o quê? Nomeasse Sim, os esses valores. valores. Isso, que eles fossem para um ambiente central desse sujeito psicológico. Como se fosse norteador, né, Pro? Exatamente. Ele é um start, ele é um meio. Tá? Em outras palavras, os valores, eles não são atingidos automaticamente. Né? Portanto, por isso que é importante discutir normas e atitudes. Tá bom? Aí, vamos dar algum exemplo aqui, como que eu posso ensinar, então, e aprender as atitudes, os conteúdos atitudinais. Então, uma das formas seria a modelagem, lembra? Não adianta falar, fala embaixo, ok? Não adianta falar, vocês têm que me respeitar se eu não respeito os alunos, entendeu? É o famoso dar exemplo. Exato. Então, requer identificação com o modelo. Lembra, uma das maneiras que os alunos eles aprendem é por modelagem. É por isso que era importante, né? Então, Pro, só tem uma diferença, né? Que a modelagem não é você manter o comportamento, é você fazer para que ele faça igual. exatamente. Lembra que e você faz isso, a gente faz isso o tempo todo. E lembra bem que isso está bem invisível. Isso está bem oculto, entendeu? Lembra bem, a gente acaba por, só para minimizar aqui, ele é mais implícito do que explícito, né? A modelagem. Né? Professor, eu Tanto tenho para o uma aluno dúvida. quanto para o professor. Diga lá, pode falar. É sobre essa questão da modelagem, né? Que costuma ser mais invisível. Quando a gente traz ela na fala, tipo, a gente explica a nossa ação, tem outro nome ou ainda é modelagem? Não, quando você explica, você está dando consciência para ela, entendeu? Então você está justificando, entendeu? Agora, lembra bem, no momento que você, poxa vida, se você está falando baixo para o aluno, se você o trata com certa cortesia e generosidade, isso é seu. É um modelo, né? E dessa De maneira fato, é um ele modelo. fala, pô, mas por que eu tenho que falar alto com um professor se ele está falando baixo comigo? Entendeu? Eu estou dando um exemplo muito corriqueiro, tá bom? Professor, mas e nos casos, por exemplo, de crianças que não, mesmo a gente seguindo esse exemplo, ou tendo um modelo, sendo um modelo,
elas não identificam e Sim, então existem. qual o Tá, nível de efetividade isso tem? tá, então vamos lá. A gente está agora, Jonas e colegas, só dizendo o seguinte: quais seriam as formas, né, dessa aprendizagem dos conteúdos atitudinais? Não que essa vá servir para todos, entendeu? Mas uma das formas é a modelagem, tá? Então, lembra bem que essa modelagem lembra continuidade, né? Para que as condutas elas sejam consolidadas. Lembra bem que isso não necessariamente vai acontecer. Uma outra maneira, né, é você partir do quê? Lembra que quando você quer ensinar os conteúdos conceituais, você não parte dos conhecimentos prévios, dos saberes prévios? Você tem que conhecer o seu aluno também para conhecer quais são as atitudes que eles têm prévias, né? Porque a partir dos saberes prévios eu vou produzir o conflito cognitivo. Aqui, a partir das atitudes prévias, eu posso produzir o quê? Um conflito sociocognitivo. Ele é semelhante a esse conflito cognitivo, né? Mas ele é uma condição necessária, mas não vai ser suficiente. Lembrando, Jonas, que aqui responde um pouco, né? Tanto a modelagem quanto a produção do conflito sociocognitivo são condições necessárias, mas elas não são suficientes para você aprender um conteúdo atitudinal ou mesmo para você ensinar. Porque, de novo, eu vou destacar, esse assunto carrega uma certa, esse repertório de conteúdos carrega uma certa complexidade. Existem outros fatores que entram em ação também, que entram em jogo. Então, vamos lá, como que eu posso produzir um conflito sociocognitivo? Existem duas formas, tá? Seria aquilo que a gente chama das próprias atitudes de grupo social, né? A tendência que o indivíduo tem de se ajustar ao grupo. Por exemplo, você pega um aluno que não colabora, mudando ele para um grupo onde todos cooperam. Você concorda que por um certo... Você vai produzir um conflito nele ou não? Né? Mas, isso, né? Outra, a dissonância cognitiva. Lembra aquelas três unidades nos conteúdos atitudinais? Você tem um componente comportamental, cognitivo e o quê? E afetivo. Você vai produzir na dissonância cognitiva um conflito interno entre esses sujeitos. Vamos dar um exemplo aqui. Um aluno intolerante, ele vai agir como moderador. Se ele for individualista, ele for obrigado a cooperar, a sua mudança de atitude está, né, a gente está favorecendo que ele mude. Né? Lembra bem, pessoal, isso é um processo contínuo também, não é um momento só. Ô, Pro, e assim por diante. Diga. Isso pode ser visto, tipo, quando os professores fazem aquele negócio de dupla produtiva, né? Quando ele coloca, tipo, um aluno que não é muito bom com um aluno que é muito bom, e eles têm, tipo, diferenças cognitivas totalmente diferentes, né? Boa, isso Mariana. também. Seria isso, boa, Mariana. Bom exemplo. Mariana, esse exemplo é no que se refere ao aprendizado dos conteúdos conceituais. Da mesma maneira, eu tenho que perceber quais são as atitudes prévias que os alunos têm e colocar lá o cara que não contribui para nada para um grupo onde todo mundo coopera, entendeu? Você vai produzir um certo conflito sociocognitivo para ele, entendeu? E lógico, você já viu a professora pegando um aluno que é bem disciplinado para ele ajudar a fazer alguma tarefa para ela? Você já viu essa cena ou não? É uma cena bem corriqueira, né? Isso, tanto para o aluno se acalmar um pouco, mas isso tem. Às vezes a professora faz intuitivamente, mas ela está até produzindo um conflito sociocognitivo, né? Isso é interessante até a gente abordar. Pessoal, eu não quero abruptamente, a gente tem 2 minutos, me parece, tá? Bom, o importante então, primeiro, que esse processo ele não é simples, ele é complexo, por isso que ensinar isso não é assim uma tarefa pontual, como é ensinar um conteúdo concreto, como é, por exemplo, o conteúdo conceitual, ele é um conteúdo mais fácil, né? Vamos dizer assim, de você tanto ensinar, né? O conteúdo atitudinal já exige isso, mas é um repertório extremamente importante, né? Porque no mundo de hoje, né? O mundo maluco que está, ele tá maluco muito mais por conta dos repertórios atitudinais, né? Do que cognitivo, alguma coisa assim, né? Mas, e que na maioria das vezes não é trabalhado, né? Exatamente, né? Ele é meio que intuitivo, né? Quando sobra um tempo, a gente aborda isso ou não. Ou então,
a escola vai fazer uma semana, semana do respeito. Né? Tá bom. Não é desse jeito que se trabalha, né? Por isso que ele tem que ter um tratamento contínuo, porque ele é mais complexo, tá bom? E, logicamente, quando a escola quando a adesão é da escola, melhor ainda, né? Do que uma coisa mais individualizada com um único professor, né? Sim. Mas, ó, vamos adiante. Eu acho que o Zoom ele está dando mais umas deixas para nós. Eu acho que eu tinha mais tempo. Eu já usei o meu Zoom aqui com 1 hora, já deu. Posso ir adiante? Como é que vocês estão? Vocês querem perguntar Pode agora? ir? Pode ir? Vai indo, Pode Pro. ir, Pro, Beleza. pode continuar. Então, vamos lá. Ó, assim como você tem, então, uma perspectiva construtivista no ensino e na aprendizagem dos conteúdos conceituais, da mesma maneira, a gente tem que ter também uma perspectiva construtivista no ensino e aprendizagem dos conteúdos atitudinais. Em outras palavras, o indivíduo é o estudante, é você individualmente que vai construir seus valores, tá bom? Dentro daquela perspectiva mais dinâmica, tá bom? Bom, esse quadro aqui, eu não vou, mas eu queria compartilhar mais outro detalhezinho aqui. Ah, esse aqui. Eu vou parar esse compartilhamento e vou compartilhar outro. Esse aqui. Esse aqui também eu vou mandar para vocês depois, tá bom? Tudo que eu estou mostrando aqui vai pelo... Ou vai pelo Moodle, quando o Moodle tiver, ou vai pelo... legal, aqui, ó. Pode ser que não dê tempo de acabar essa ideia do Piaget e do Kober, tá bom? Mas eu vou mandando ver. Alô? Travou. Quem tá falando? Tá normal, Pro. Tá, então vamos lá. Fecha o microfone aí. Travou. Ó, vamos lá então. Bom, primeiro eu tô pegando então a ideia piagetiana, tá bom? Sobre o sujeito moral. Mais uma vez, a gente está bebendo nas fontes da psicologia, tá bom? Então, Travou muito. Quem está falando aí? A Carol. Carol. Eu. Travou. Não ouvi, Pro. Então, mas desliga o seu microfone. Agora está ouvindo? Faz um sinal aí. Amanda Porfírio, toma cuidado com esse sofá aí que você está com cara de sono. Daqui a pouco você vai já... Você vai pegar uma almofada, né? Olha vocês, hein? Eu tô passando tudo... até a Bia Konig está na sala. Que legal. Agora eu tô vendo vocês. Hoje. Que legal. A Bia veio hoje. Vai fazer chamada? E a Marcela também. Aquelas professores vai fazer chamada que horas hoje? É isso. Vamos lá, então. Hoje a gente sai mais cedo. Isso. Bom que já está em casa, né? A pessoa não precisa pegar metrô. Nossa, graças a Deus. Mas eu tô ficando com fome. Daqui a pouco a gente encerra, tá bom? Tá bom. Mas vamos lá, então, continuando. Então, para o Piaget, pessoal, o Piaget era muito otimista, inclusive. Ele achava que todas as pessoas atingiriam o estágio de autonomia moral, tá bom? Muito legal. E ele falou que isso aí pressupõe o pleno desenvolvimento da personalidade humana. Lembra bem que a autonomia, ele usou o termo autonomia intelectual, mas aqui eu estou falando da autonomia moral, tá bom? E aí, olha só como o Piaget ele valoriza a questão das relações que nós temos uns com os outros, né? E ele vai falar que essas relações, elas que vão possibilitar, aí eu posso complementar com aquele outro desenho que a gente viu, pela via afetiva, ok? Ela vai favorecer, então, a construção da autonomia do sujeito. Isto é, as relações interpessoais favorecem, então, o alcance do estágio mais autônomo, a partir da via afetiva. Vamos lá ver como é que acontece isso, então. Existe, então, para o Piaget, dois tipos de morais. A moral da coação e a moral do quê? Da cooperação. Então, vamos lá. A primeira moral, essa da coação, ela é típica desse sujeito que olha só para o umbigo, tá? Onde essa moral ela tem como base as relações, já que nós estamos falando que as relações elas têm uma influência muito grande na personalidade moral,
Quando o indivíduo, então, ele está ainda, essa moral da coação é típica do indivíduo ainda heterônomo, né? Porque ele respeita, é o respeito unilateral, tá? Em outras palavras, essa moral, ela é muito própria ainda do universo infantil, né? Quer dizer, a criança obedece o adulto, porque senão ela vai ser punida, né? Portanto, há um respeito, ela respeita unilateralmente o adulto, né? E o adulto, né? Os mais velhos, eles sempre vão ter para a criança a condição de ser a autoridade moral ali. É louco isso, né? Vale a pena um comentário aqui muito sarcástico até, né? Que muitos adultos abrem mão disso. A gente já discutiu isso, né? Muitos adultos, muitos pais e muitos professores abrem mão dessa autoridade que eles têm. Lembra bem, quando eu estou falando autoridade, não estou falando autoritarismo, tá bom? Significa dizer que as crianças sempre vão nos olhar como autoridades. Aí já viu o pai querendo infantiloides, que nem a criança, quer ser nada contra pai e mãe serem amigos dos filhos, mas eles são diferentes, entendeu? Quando uma criança, você bota um grupo de alunos na sua escola lá, as crianças estão trabalhando em grupo. Se você chega no grupo, né, eles vão ter até uma reação, não, chegou alguém que é diferente da gente. Isto é, a criança não o reconhece, você adulto, como igual, tá? Portanto, ele mantém ainda essa moral da coação. A moral da coação, ela é exercida entre sujeitos que são assimétricos, que são desiguais, ok? Um é autoridade e o outro ele recebe o domínio dessa autoridade. Por isso que esse sujeito ele respeita, porque senão ele vai ser punido, tá bom? Já um outro tipo de moral que o Piaget vai falar é a moral da cooperação. Já essa moral, ela vai ter como base as relações de reciprocidade, de respeito mútuo, tá? Que levam então ao estabelecimento do juízo moral, né, autônomo. Isto é, a moral da cooperação, quando o indivíduo está exercendo esse tipo de moral da cooperação, significa dizer que ele já é autônomo. Isto significa dizer, poxa vida, eu para manter uma boa relação com a Bruna, por exemplo, eu tenho que respeitá-la, né? Eu tenho que ouvi-la, eu tenho que agir com uma certa generosidade. E a Bruna, da mesma maneira, para respeitar, para eu exercer um respeito com o Paulo, eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que agir com uma certa generosidade, tal. Mas vamos imaginar isso no ambiente... Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Por exemplo, essa moral da cooperação, é possível falar que é mais exercida pelas pessoas que já têm, um certo valor desenvolvido? Porque Sim. A moral da coação, pelo que eu entendi, ela é exercida pelas crianças, assim, que não tem um valor ainda estabelecido, não tem noção das coisas e tal. Então, a moral da cooperação é mais ao contrário. Tá, então, vamos dizer assim, quer ver? Olha só que legal. O próximo slide vai te mostrar, aí te responde melhor, qual a relação que existe entre moral da coação e moral da cooperação. Olha só o que diz aqui, ó. Bom, primeiro, que a moral ambas morais, elas coexistiam e coexistem entre nós, ok? Elas fazem parte desse mesmo processo de construção do sujeito. Então, e elas estão presentes em todas as instâncias da vida social. Vai chegar um ponto que elas vão se contrapor. Olha só, que isso de acordo com Piaget, há uma tendência de que a moral da cooperação ela vai prevalecer sobre a moral da coação. Ainda bem, né? Porque senão a gente teria um monte de gente robozinho, que eles fazem as coisas porque alguém o ordenou, entendeu? Então, a ideia de que o juízo moral da pessoa, né? Aliás, eu estou falando muito de juízo, né? É importante destacar isso, viu, pessoal? Que o Piaget, ele não está muito ligando aí, ele não está ligando para a ação moral, tá bom? A discussão aqui, tudo é da razão moral. Lembra a Tayane que me corrigiu? Lembra quando eu falei isso em inglês? Reasonable.
É isso? Ô, professor, só uma pergunta. É reasonable. E só mais uma pergunta. Essa questão da razão moral, é razão Consciência. que é a razão de Kant, a razão Não, pura? não. Lógico que não. Não. A consciência. Nós estamos falando em aspectos psicológicos aqui, ok? O fato do ser humano ser Não, um ser não. É que a pensa? consciência moral. Lembra bem, existe uma questão da consciência e a ação. São instâncias diferentes, entendeu? Aqui, toda a discussão nossa, a gente está falando sempre o quê? Em termos de razão moral, de consciência moral, e não de ação moral. Porque, de novo, esse assunto carrega uma complexidade muito grande. Entre eu querer agir de um jeito e agir, tem um gap aí, não tem? Entendi. Entre eu pensar como eu devo agir e agir, não garante nada. Tá, Existem entendi. outros fatores que entram em jogo, por isso que carrega uma certa complexidade. Então, toda a discussão, lógico, agora é importante o indivíduo, porque tem gente que nem se o indivíduo ele é heterônomo na sua questão da razão moral, ele é um robô, né? Esse cara, ele não dá a si próprio as regras, né? Pegando até o Kant que você falou, né? Quando eu falo em autonomia, a etimologia do termo, né, pessoal? Nomos vem de regra, auto significa o quê? Si próprio, tá? Então, autonomia significa eu dou a mim mesmo as minhas regras, entendeu? E heteronomia é outro que dá a mim as regras. Eu faço porque ele está mandando, entendeu? Alguma coisa assim. Tudo bem? Como a gente falou que a construção como a educação em valores ou a educação dos conteúdos atitudinais é uma construção, é importante a gente perceber que existe sempre em jogo essas duas morais que vão estar sempre em tensão, tá? O que pode favorecer a moral da cooperação? Primeiro, a capacidade do sujeito. As crianças, para Piaget, até 5 anos, elas ainda são altamente heterônomas. Até os 8, 9 anos. Quer dizer, não há uma precisão dessa faixa etária, mas as crianças elas começam a se descentrar mais tardiamente, lá nos 9, 10 anos de idade. Que até então elas são ainda muito, muito heterônomas, né? Então, olha só, essas duas morais, elas se contrapõem e há uma tendência na perspectiva de Piaget de que a moral da cooperação ela prevalece sobre o que? A moral da coação. Vamos ver como é que acontece isso. Olha que interessante. Tá? Primeiro, a cooperação ela vai permitir, então, o desenvolvimento cognitivo e moral do indivíduo. Tá? Você vê que a moral da cooperação ela permite até o desenvolvimento cognitivo. Tá? Isso é muito importante. E o que é cooperação para o Piaget? Tá? Toda relação entre dois ou vários indivíduos iguais que se acreditem como tais. Isto é, dito de outra forma, toda relação social na qual não intervém qualquer elemento de autoridade ou de prestígio. Voltando para aquele exemplo que eu dei lá os seus alunos estão trabalhando em grupo. É importante que eles fiquem em grupo um tempão lá ou não? Não sei, professor. Depende do ponto de vista. Se for na questão da cooperação, Acho sim. que Isso, é legal até boa. pro professor também observar como eles agem. Então, mas eu estou falando nessa Para que discussão. eles Para pensem desenvolver a entre parte si da também. cooperação, né? Isso, Bruna. A Bruna respondeu. Bruna, é isso aí mesmo. Quer dizer, o fato de eu não intervir no grupo, eu estou favorecendo, eu estou favorecendo um ambiente de que haja o quê? Que apareça a moral do quê? Da cooperação. Cooperação. Porque quando entra um estranho, e você é um estranho para eles, entendeu? Você vai o quê? Você vai interromper. Por que porque o colega, o Joãozinho com o Renatinho, eles vão se reconhecer como iguais, entendeu? São relações simétricas. Nessa simetria é onde você favorece o aparecimento da moral, o quê? Você favorece o desenvolvimento da moral da cooperação. Eles se reconhecem como iguais. Cooperação é isso. Quer dizer, a moral, cooperação na perspectiva do Piaget é isso. Quando dois ou mais indivíduos se reconhecem o quê? Como iguais. Tá? Lógico, eu estou falando sobretudo no ambiente de sala de aula, né? A gente pode marcar, já deixa agendado, quando sair esse coronavírus, a gente pode ir lá no sujinho.
comer alguma coisa, tá bom? Imagine que Eu topo. naquele espaço social desse ambiente comensal, né? O professor Paulo, né? Muito embora vocês me reconheçam como professor, mas o espaço social lá é outro, você concorda? Sim. Eu vou estar como um comedor lá de hambúrguer junto com vocês. Eu vou estar batendo. Pode ser até que alguns de vocês não me reconheçam como igual, né? Porque primeiro tem um lance da própria idade. Mas lembra bem, vamos fazer isso. Mudando para o espaço social chamado sala de aula, você concorda que esses papéis ficam mais evidentes? Sim. Sim. Então, não adianta. Então, o professor ele sempre vai ser um desigual em relação ao aluno, você concorda? Nessa perspectiva do Piaget. Então, porque ele goza de um certo prestígio, de uma certa autoridade. E os alunos o enxergarão como isso. Professor, uma coisa que eu pensei, que eu achei interessante agora do que você falou, eu não sei nas outras escolas, mas costuma sempre ter um assistente ou alguém que fica na sala, né, em escola particular. E eu acho interessante analisar que na escola particular, a forma como os alunos enxergam o professor e o assistente também muda muito. De que o assistente, ele é uma autoridade, assim, né? Ele é uma figura diferente deles, mas não é tão distante quanto o professor. Sim. Então, vamos lá. O que o Piaget falava? Que em ambientes não muito democráticos, tá? Seria um fator, então, seria uma relação autoritária, isso vai o quê? Retardar o alcance do estágio autônomo. Vamos ver esse slide aqui agora. Ó o que está mostrando para nós. Inicialmente, a cooperação ela está o quê? Ela está separada, né? E ela está subordinada à coação, a moral da lembra? Então você tem primeiro a coação, ela prevalece. Ao longo do tempo, né? A coação vai deitar cabelo, isso ela vai cair fora e ela vai se tornar o outro polo das relações sociais. Então, lembra bem, o que eu tenho que criar no ambiente de sala de aula? O ambiente mais interessante para que essa dissociação ela aconteça logo, isto é, para os indivíduos, e são as relações democráticas. Por isso que muitas escolas, aqui você vai começar a entender de onde vem aquela ideia das assembleias escolares, né? Entende? Tem de fonte Piaget, a fonte é Piaget. O Piaget falava o quê? Que os ambientes mais autoritários, isto é, de relações mais assimétricas, eles não é que eles vão impedir, mas eles vão retardar o alcance da autonomia, porque você continua mantendo ainda a moral da coação. E em sociedades muito autoritárias, é perverso isso, né? Se você pegar em sociedades onde, por exemplo, você tem a religião, tem uma influência muito grande, você pega lá países que o poder político é muçulmano, por exemplo, né? As pessoas têm que obedecer aquele punhado de regras lá, né? E significa dizer que você está reforçando a heteronomia, né? Você tem também atitudes. Então, primeiro, quais são os fatores que podem retardar essa dissociação entre moral da coação e moral da cooperação? O egocentrismo infantil é próprio das crianças, elas pensam só com o umbigo, elas olham para o umbigo delas, é normal, né? Tá? E a cooperação e reciprocidade, né, seriam o quê? Dois aspectos do mesmo processo. Então, lembra bem, porque a cooperação ela vai favorecer as relações simétricas, que são relações recíprocas. Tá? Então, esse aqui é o moral da cooperação. Isso tem implicações muito interessantes até, né? Para a gente pensar, então, por exemplo, a própria geografia da sala, ela pode reforçar isso, né? Quando você coloca pessoas enfileiradas e um cara lá na frente falando, esse cara é o professor, está reforçando de uma maneira inconsciente essas relações mais autoritárias, né? Onde não se permite a interação entre os iguais, porque o foco do cara tem que ser o quê? O professor, já que a carteira dele está virada para aquele palco lá, né? Chamado, sei lá, lousa e tudo mais, né? Então, você vê que a questão, a organização espacial,
do ambiente formativo diz muita coisa sobre isso, né? Quer dizer, onde você tem relações que promovam o diálogo, a interação entre os iguais, é um ambiente onde você pode acelerar um pouco esse descolamento entre a moral da coação, tem que ir embora, e deixar o quê? A moral da cooperação. Tá compreensível, pessoal? Agora eu vou dar uma pausa para vocês me perguntarem. Você vê que eu sou VIP, hein, Jonatas? Ó, já deu quase 1 hora, hein? Agora que eu tô vendo aí. E eu não paguei nada. Você vê que é que eu uso muito o Zoom, acho que é por isso. Mas, pessoal, uma pausa para perguntas. Aí você fala, por que isso tem a ver com o ensino de ciências? Lembra? As práticas em atividades científicas podem favorecer bastante o aprendizado, o ensino e aprendizagem dos conteúdos atitudinais. Através da cooperação. Exatamente. Não, através de estratégias, o próprio repertório de ciências, né? Quando se discute hoje o seu próprio corpo, atitudes de higiene. Ó, não tem coisa mais falada agora na mídia do que o quê, pessoal? Lavar o quê? Limpeza. Lavar as mãos. Lavar as mãos. Quer dizer, lavar a mão é uma atitude lá do século XVIII. Né? Quando descobriram que certos médicos eles transmitiam doenças para algumas mulheres grávidas, né? Isso foi um achado magnífico, né? Que a higiene das mãos impede que você tenha, né, não haja prevalência de inúmeras doenças. Olha que atitude mais trivial. Num mundo altamente tecnológico, super, né, um progresso total, a gente está indo para atitudes simples para combater uma partícula viral que está causando para o mundo todo, né? Olha o contrassenso, né? Você vê que esse é um aspecto interessante para se discutir numa sala de aula. É muito interessante. E dá-lhe panelaço aqui, ó, no meu bairro. Estou ouvindo as panelas aqui. Começou aqui também. É, legal. Mas olha só, ó, o próximo assunto nosso é a obra do Piaget e tudo mais. Eu não quero gastar tudo agora, porque aí eu vou entrar mais a fundo eu vou passar de novo no Piaget e vou falar no outro autor chamado Kohlberg, tá bom? E aí eu volto para o ensino de ciências. Que contribuição teria, então, a ciências para o ensino e aprendizagem dos conteúdos atitudinais? Você vai colocar esse texto? Qual o texto, especificamente? Esse que você está colocando agora? Não, você vai disponibilizar ele? Não, isso aqui é slide. Não, sim. Estou falando o texto, ou então, um trecho. O texto, então, vamos lá. Existe um texto que é do Pose e Crespo. Sim. E esse vocês já leram? Então, não que eu lembre. Então, esse você mandou para ler, né? Isso. Então, leiam esse do Pose e Crespo, que já vai ajudar bastante. Tá bom. Só lembrando que uma delas, que eu não sei se é a Crespo, ela é da psicologia, tá? E outra é da área de ensino de ciências. Então, esse texto ele esclarece bastante, não só o que nós discutimos aqui no dia de hoje, mas na aula anterior também. E eu acho que é legal também que fomenta um pouco mais as dúvidas. Quer dizer, vão aparecer as dúvidas e a gente vai interagindo. Tá bom? Tá bom. Lógico, eu não quero ficar, pessoal, só nessas apresentações online, numa exposição. Então, vamos marcar. O próximo encontro nosso, sei lá, metade dele vai ser para a gente conversar, tá bom? Tá bom. Tá. E a outra metade eu ainda continuo com o Kohlberg. Combina desse jeito, tá bom? Tá bom. Ô, professor, eu queria E fazer vou só uma preparar pergunta. também, eu vou preparar um guia de aprendizagem para a semana que vem. O que eu peço a vocês é que participem no fórum. Eu vou estender mais o prazo do fórum quando o Moodle voltar. Então, vamos combinar aqui, ó. O Moodle vai voltar na sexta, sábado, domingo, segunda. Se eu deixar até quarta-feira da outra semana, é que eu queria já lendo as postagens de vocês para a gente ter conversa até aqui e já vou avaliando também, tá bom? Mas Tá bom, professor. Até a terça-feira tá de bom tamanho para vocês? De sexta? Eu acho que tá mais do que suficiente. Sim, também acho. Tá bom, beleza, então. Concordo. E aí eu já aí na própria sexta-feira ou no final de semana eu já posto o guia de aprendizagem da semana seguinte, tá bom?
Ô, professor, Oi. esses slides você vai disponibilizar pra gente? Ou já tá no Moodle? Qual? Os slides que você passou agora. Todos esses que você passou. Ele tá no Moodle, mas eu mando também pelo WhatsApp, tá bom? Manda pro WhatsApp. Tá bom, eu mando. Agora que a gente tem um grupo. Perfeito. Melhor, agora que você está no nosso grupo, né? Ô, Carol, a Carol Corse, ela tá onde? Onde você tá, Carol? Se você não tá em casa? No Mackenzie, no Mackenzie. Pô, o que você tá fazendo no Mackenzie? É foto isso aí, né? É pegadinha, não é? Ai, Pro, você não... Não, é sério. Ai, meu Deus. Olha lá, eu tô no A Mackenzie. Miriam. Olha A quem professora é aqui, olha quem é essa aqui, ó. É a Miriam. O Jonathan. E esse é o Jonatas, ó, aqui, ó. O Jonathan. Mano. Eu não tô vendo, sua tonta. Vamos lá. Deixa eu ver agora, peraí. Deixa eu ver. Ô, vocês estão me enganando. Eu vou falar, olha o velhinho da internet. Né? Olá. Corse, Olá, como você prof. fez isso? Corse. Nem eu sei. Corse, você é louca. Olha o que ela fez. Mano. A menina é high-tech. Não tem nada que fazer, né? Você tá fazendo isso, né? Ai, gente, É muito amei. fácil. Depois eu faço tutorial. Legal. Depois você faz uma live, por favor. Aí o ceguinho Tá vai falar, onde você tá? Você tá na rua, né? Legal. Eu vou mudar. Ó, Bruninha, numa dessas aulas aí você dá uma queijinha pra nós aí, hein? Com o violino. Eu tô com muita preguiça, já deveria ter começado a estudar já, mas... Tá vendo BBB? E hoje tem eliminação. É a novela. Hoje tem novela, tem... Pessoal, beleza? Ó, Aliás, alguma pergunta a mais? Marcela, Tem uma Paulinha. Carol, Beatriz Colig. Por hora, não. Acho que tá tranquilo, Pro. Enquanto tá Depois a gente ok. manda mensagem. Ó, Tá então, ótimo. o Por mim, a gente desafio... encerra hoje. Isso, o desafio, então, é participar do fórum quando abrir, tá bom? Perfeito. Tá bom. Pode Porque deixar. pela fala de vocês eu vou conseguir capturar aí como é que vocês estão, se vocês estão compreendendo ou não. Tá bom? Beleza. Mas Arrasou, Pro. Obrigada. é um assunto muito legal. Obrigada, esse Pro. dance. Boa noite. Um beijo, se cuidem. Boa noite, noite. se cuida. Beijo, Lavem as gente. mãos, tá bom? Pode Tá deixar. Pode deixar. Tchau, valeu. Pode A deixar, gravação, tchau. depois eu deixo um link, tá bom? Pra vocês, da gravação. Beleza, Pro. Beleza, Vai. fica tranquilo. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau.